vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Aqui é a professora Josiane Gomes e na aula de hoje nós falaremos sobre as propriedades das potências. Bom, então vamos lá para a primeira propriedade de hoje. A primeira propriedade fala sobre o produto de potências de mesma base. Então, primeiro a gente tem que lembrar o que é o produto. Então, o produto é o resultado de uma multiplicação. Então, toda vez que eu estiver multiplicando duas ou mais potências que tenham a mesma base, basta eu manter essa base e vou adicionar os meus expoentes. Então, aqui no meu exemplo, de uma maneira generalizada, eu utilizei aqui a letra A para representar a minha base e os expoentes M e N. Então, se eu tenho A elevado a M multiplicado por A elevado a N, isso é o mesmo que A elevado a M mais N, tá? Então, vamos para a prática, vamos lá fazer alguns exemplos. Então, primeiro exemplo. Tenho lá 2 elevado à terceira potência multiplicado por 2 elevado à segunda potência. Então, eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Então, aqui a gente tem a base 2, base 2. Então, o que eu vou fazer? Mantenho a base, que é o 2, e vou adicionar os expoentes. Então, um dos expoentes é 3, o outro 2. Então, 2 elevado a 3 mais 2, então fica 2 elevado a 5. E quanto que é 2 elevado a 5? 2 elevado a 5, ou 2 elevado à quinta potência, é 32. Então, o resultado aqui dessa nossa multiplicação de potências de mesma base é 32. Aqui um outro exemplo. E se eu tenho 10 elevado à quarta potência multiplicado por 10 elevado à terceira potência? Então, isso é o mesmo que 10 elevado a 4 mais 3, que é o mesmo que 10 elevado à sétima potência. E 10 elevado à sétima potência é o mesmo que 10 milhões. Tá? Então, essa propriedade é bem simples. Toda vez que você vê lá multiplicação de potências de mesma base, mantém a base e adiciona os expoentes. Vamos agora para a próxima propriedade. A próxima propriedade fala para a gente sobre a divisão de potências de mesma base. Lá na multiplicação, o que a gente fazia? Mantinha a base e somava os expoentes, adicionava os expoentes. Já na divisão, a gente vai fazer então o inverso, A gente vai manter a base e vai subtrair os expoentes. Então, toda vez que eu tiver uma divisão de mesma base, de uma potência de mesma base, eu vou manter a base e subtrair o expoente. Então, ali a gente tem o modo generalizado. Vamos para alguns exemplos. Bom, tenho lá 10 elevado à quinta potência dividido por 10 elevado à segunda potência. Então, isso vai ser 10 elevado a 5 menos 2. 5 menos 2, 3. Então, aqui dá 10 elevado a 3. E 10 elevado a 3 é 1000. Essa divisão também pode ser representada na forma de uma fração, tá? Então, toda vez, se eu tiver lá a fração 10 elevado à quinta potência no numerador e 10 elevado à segunda potência no denominador, então, uma potência a gente sabe que representa uma divisão. Então, isso é o mesmo que 10 elevado a 5 menos 2, que dá 10 elevado a 3 aqui, como a gente sabe, é 1000. Bom, outro exemplo. Então, se eu tiver lá 3 elevado à quarta potência dividido por 3 elevado à oitava potência. Então, isso vai ser 3 elevado a 4 menos 8. Aqui é 3. Aqui eu tenho que tomar o seguinte cuidado. 4 menos 8 não é 4 positivo. 4 menos 8 é 4 negativo. Então, ficou aqui 3 elevado a menos 4. Professora, quanto que dá isso? Nós veremos aí na próxima propriedade, quando eu tiver
uma potência de expoente negativo, o que acontece, tá bom? A próxima propriedade fala sobre a potência de uma potência, ou seja, quando eu tenho uma potência elevado a uma outra potência. Para isso, então, toda vez que a gente tiver que calcular uma potência de uma outra potência, basta a gente manter a base e multiplicar os expoentes. Então, ali, né, de uma maneira generalizada, eu tenho A elevado a M elevado a N. Para calcular isso, basta, então eu mantenho a minha base que é A e multiplico os expoentes. Faço A elevado ao produto, né, de M vezes N. Então, vamos ver isso daí na prática. Tenho lá 2 elevado à quarta potência elevado à terceira potência. Então, quanto que é isso? É 2 elevado a 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Então, isso aqui dá 2 elevado a 12, tá? Não vou calcular aqui quanto que é 2 elevado a 12, mas aí você em casa pode estar, então, fazendo isso como exercício. Próximo aqui. 4 elevado a 2 elevado à quinta potência. Então, isso é o mesmo que 4 elevado a 2 vezes 5. 4 elevado a 2 vezes 5 dá 4 elevado à décima potência, que também não vou calcular aqui quanto que é 4 elevado à décima potência. Professora, mas esses expoentes são apenas números inteiros e positivos? Não, poderia ter um inteiro negativo ou uma fração, né? Então, aqui, 3 elevado a 2 elevado a menos 8. Então, isso aqui é 3 elevado a 2 multiplicado aqui por menos 8. Então, 3, aí a gente sabe lá, né, de multiplicação de números inteiros, né, positivos e negativos, dá menos 16. Novamente, daqui nessa videoaula a gente vai aprender a calcular uma potência de expoente negativo. Então, vou deixar aqui como resultado apenas 3 elevado a menos 16. E se meu expoente for uma fração? Também é a mesma coisa, a gente vai usar as propriedades de fração que a gente aprende lá no quinto, sexto ano. Então, eu tenho 5 elevado a 3 elevado a 6 meios, por exemplo. Então, isso aqui vai ser 5 elevado a 3 vezes 6 meios. Isso aqui, então, é o mesmo que 5. 3 vezes 6, 18. Então, 18 meios. E 18 dividido por 2, 9. Então, 5 elevado a nona, tá? Nem sempre aqui dá pra gente simplificar a fração. Então, eu poderia deixar o meu expoente como fração, né? Vou fazer aqui um exemplo disso. Então, se, por exemplo, eu tiver lá 4 elevado a 1/3 elevado a 5. Então, isso aqui é o mesmo que 4 elevado a 1/3 vezes 5, que é o mesmo que 4 elevado a 5/3. E aqui a fração 5/3 não dá pra gente simplificar. Então, eu vou deixar aqui como resposta 4 elevado a 5/3. Mas nós também veremos, né, através das propriedades de potência, como resolver uma potência de expoente fracionário, ou expoente aí racional, tá? Então, vamos para a próxima propriedade. A próxima propriedade fala sobre a potência de um produto. Então, toda vez, né, que eu tiver lá um produto entre dois números, para calcular a potência, né, desse produto, basta eu elevar cada um desses fatores, né, cada um desses termos do meu produto, ao expoente que está sendo indicado. Ali, de modo generalizado, eu tenho o seguinte, que o produto de A vezes B elevado a M é o mesmo que A elevado a M vezes B elevado a M. Isso aí na prática, como que a gente faz isso na prática? Então, eu tenho lá 2 vezes 3 elevado a 2. Então, isso é o mesmo que 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2.
E eu calculo, 2 elevado a 2 é 4 e 3 elevado a 2, 9. Então, 4 vezes 9, 36. Professora, mas esse é o único jeito de resolver? Não, eu poderia já ter feito direto, ó. Quanto que é 3 vezes 2? 3 vezes 2 é 6. Então, ficaria aqui 6 ao quadrado. E o que é 6 ao quadrado? 36, tá? Então, desde que eu aplique as propriedades de potência, né, a definição de potência corretamente, eu posso fazer aí de 2 ou mais maneiras diferentes, mas eu sempre vou chegar no mesmo resultado. Esse que é o legal da matemática, né? Ele não tem uma única forma de resolver aí um exercício. Então, pode haver várias, e desde que eu utilize o raciocínio correto, né? Utilize corretamente as propriedades que a gente aprende ao longo da vida escolar, a gente chega na mesma resposta, tá? Agora aqui, o exemplo B. Vamos usar agora aqui uma fração, né? Para pessoal que morre de medo de fração. Então, vamos usar a fração. Tem que aprender a resolver exercícios com fração. Então, eu tenho lá meio elevado a 2/5 elevado à terceira potência. Então, isso aqui vai ser o quê? Meio elevado à terceira potência vezes 2/5 elevado à terceira potência, tá? Então, aqui a gente basta também fazer o cálculo. Quanto que é a potência, quanto que é a fração meio elevado a 1/3? Isso daqui vai dar 1/8, que é meio vezes meio vezes meio, multiplicado 2/5 elevado à terceira potência. Então, isso daqui vai dar 8 elevado a 125, tá? E aí, fazendo aqui essa multiplicação, a gente chega em 1/125. Fazendo aí a simplificação no final da fração. Próxima propriedade das potências. Então, a gente vai falar um pouco sobre a potência de uma divisão. Acabei de explicar para vocês a potência de um produto, né, de uma multiplicação. Agora, a gente vai ver a da divisão. Então, para calcular a potência de uma divisão, basta elevar o dividendo e o divisor ao expoente indicado. Então, ali de um modo generalizado, eu tenho que A dividido por B elevado a M é o mesmo que A elevado a M dividido por B elevado a M, tá? Lembrando que essa divisão ela também pode ser escrita na forma de uma fração, né? A gente já até viu um exemplo desse lá atrás. Então, aqui, ó, eu posso escrever isso aqui, ó, da seguinte maneira. A sobre B elevado a M é igual a A elevado a M dividido por B elevado a M. Então, pode aparecer dessas duas maneiras aí para vocês, tá? Então, vamos a alguns exemplos dessa propriedade. Exemplo A. 10 dividido por 2 elevado a 3. Então, isso é o mesmo, utilizando a propriedade de potência, que 10 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3. 10 elevado a 3 é 1000, dividido 2 elevado a 3, 8. E 1000 dividido por 8 dá 125. Então, o resultado dessa divisão é 125. Mesma coisa. Professora, mas esse é o único jeito de resolver esse exemplo? Não. O que eu posso fazer? Como eu sei que 10 dividido por 2 dá um número inteiro, que é 5, então eu posso fazer o seguinte, ó. 10 dividido por 2 é 5. Então, esse aqui é o mesmo que 5 elevado a 3. E 5 elevado a 3 é 125. Então, olha lá. Resolvi de duas maneiras diferentes, mas cheguei aí no mesmo resultado. Outro exemplo aqui para vocês. 7 dividido por 4 elevado a 2. Então, isso é o mesmo que 7 elevado a 2 dividido por 4 elevado a 2. 7 dividido por 2 dá 49 e 4 elevado a 2 dá 16. Então, 49 dividido por 16, isso aqui vai dar um número aqui quebrado, né?
um decimal exato. Ou também, se eu quiser, eu posso deixar isso aqui representado na forma de uma fração, já que uma divisão pode ser representada como fração, tá? Aí vai depender de como o exercício de vocês vai pedir. Se, por exemplo, for um exercício em que a resposta tem que ser uma fração, então posso deixar aqui 49/16. Ou, se não disser nada, né, no seu exercício, você pode dividir lá 49 por 16 e vai deixar como resultado o decimal exato aí que vai aparecer. A próxima propriedade, então, é a que vai falar sobre potências com expoente negativo. Então, vocês se recordam lá de um exemplo que eu mostrei para vocês, em que o resultado foi uma potência de expoente negativo e eu parei e falei que ia explicar mais para frente, né, numa próxima propriedade, que é essa que a gente vai ver agora. Então, toda vez que eu tiver uma potência com expoente negativo, para eu fazer o cálculo, basta eu calcular o inverso da base. O que é o inverso de um número? Vai ser sempre 1 sobre esse número. Então, se eu falo, qual que é o inverso do 2? É 1 sobre 2. Qual é o inverso do 5? É 1 sobre 5. E assim por diante. Então, eu vou calcular o inverso da minha base elevado ao expoente, só que agora positivo, tá? Então, quando eu tenho lá uma potência de expoente negativo, então, olha lá que o meu expoente está negativo, eu vou calcular o inverso da minha base elevado ao expoente positivo. Na prática, como que funciona isso? Então, eu tenho lá, como exemplo, 2 elevado a menos 5. Então, o inverso de 2 é 1 sobre 2. Vou colocar isso aqui como virou uma fração. É sempre legal a gente deixar entre parênteses. Então, ficou 1 sobre 2 elevado a 5. Então, olha lá, o meu expoente que era negativo, agora virou positivo. E quanto que dá meio elevado a 5? Isso aqui é o mesmo que meio vezes meio, vezes meio, vezes meio, vezes meio. Então, esse é o resultado da minha potência sobre 32/8. Aqui na B. Ah, mas e se minha base for uma fração? Não tem problema. Então, eu tenho lá 5/3 elevado a menos 3. Então, a mesma coisa. Eu vou fazer o inverso. Qual que é o inverso de 5/3? Eu vou inverter essa fração. Então, vai ficar 3/5. Né? E o meu expoente, que era menos 3, vai virar 3. Então, quanto que é 3/5 elevado a 3? Isso aqui vai ser o mesmo que 3 elevado a 3 dividido por 5 elevado a 3, que é uma das propriedades que a gente acabou de ver. 3 elevado à terceira potência é 27. E 5 elevado à terceira potência, 125. Tá? Então, eu tenho aqui como resultado a fração 27/125. Essa fração não dá aqui para a gente simplificar, mas se desse, então a gente poderia também fazer a simplificação de frações. Bom, agora a nossa última propriedade vai falar sobre as potências com expoente racional, né? Então, o que seria isso, expoente racional? O que é um número racional? É todo número que pode ser escrito como fração. Então, toda vez que você ver lá uma potência com expoente fracionário ou um número que dá para transformar numa fração, então a gente vai ter que utilizar essa propriedade aqui. E essa propriedade acaba usando o conceito de raiz, seja ela quadrada, raiz quinta. Então, eu indico também que você saiba, né, os conceitos de raiz. Então, vamos lá. Para calcular a potência com um expoente racional, então lá, m dividido por n, ou a fração m sobre n, basta a gente calcular a raiz enésima, ou seja, o nosso divisor ou denominador, ele vai se tornar o índice da minha raiz, e o meu dividendo ou o meu numerador, ele vai estar lá dentro da minha raiz, sendo elevado à minha base. Então, olhem lá o meu exemplo generalizado. A elevado a m sobre n é igual à raiz enésima de a elevado a m. Então, vamos aqui para alguns exercícios. Tenho lá, no item A,
5 elevado a meio. O que é isso? Ó, o meu 1, ele é o meu numerador, né? O meu dividendo na divisão. Então, isso aqui vai ser a raiz de 5 elevado a 1. O 1 vem aqui dentro. E o 2, que é o meu denominador, vem aqui fora do índice. Então, eu falo que isso aqui é a raiz quadrada de 5 elevado a 1. Como 5 elevado a 1 dá 5, então eu tenho que calcular a raiz quadrada de 5. Então, toda vez que eu ver lá 5 elevado a meio, é o mesmo que a raiz quadrada de 5. Outro exemplo, 2 elevado a 3 oitavos. Então, isso aqui vai ser a raiz oitava, né? O meu denominador vem aqui para o índice. E o 2, que é a minha base, vem aqui dentro. E o meu numerador vem aqui, ó. Vem como expoente dentro aqui da minha raiz. Então, 2 elevado a 3 oitavos é o mesmo que a raiz oitava de 2 elevado a 3. Quanto que dá 2 elevado a 3? 2 elevado a 3 é 8. Então, isso aqui é a raiz oitava de 8, tá? Então, aí eu tenho que calcular o que é a raiz oitava de 8. Eu tenho que descobrir qual é o número que elevado à oitava potência dá 8, tá? Nesse caso, é um número aí que a gente chama de número irracional. O mesmo acontece ali para a raiz quadrada do 5, né? A raiz quadrada do 5 também é um número irracional. Então, para quem não sabe ainda o que é um número irracional, né, eu indico que vocês deem uma pesquisada, né? Porque é um termo bastante utilizado aí da matemática. Para finalizar, então vou fazer com vocês mais um último exemplo, tá? Essa parte de propriedades, o interessante é que vocês pratiquem bastante exercícios, tá? A matemática, é claro que a gente precisa ver a teoria para entender, né? No caso aqui a gente está vendo a teoria, vendo as propriedades e alguns exemplos, mas para aprender matemática a gente tem que praticar, fazer bastante exercícios aí, que é o que eu recomendo para você, aluno, para entender as propriedades então, das potências. Então, para finalizar, eu tenho aqui 3 elevado a 2/3. Então, isso aqui é o mesmo que, ó, o meu denominador vem aqui fora, aí o 3, que é a base, vem aqui, e o 2. Então, isso é o mesmo que a raiz cúbica de 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Então, qual é a raiz cúbica de 9? Qual é o número que elevado ao cubo dá 9? Também não existe nenhum número inteiro que é o cubo dá 9. Então, aqui, para esse caso, a raiz cúbica de 9 também é um número irracional. Pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado. Curtam o nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber notificações, deixem um like e comentário sobre essa nossa videoaula. Até a próxima!